quinta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Geografia com o professor Ronaldo Moura. E na nossa videoaula de hoje, dando continuidade ao nosso estudo, o Brasil no cenário internacional, nós então vamos dar continuidade aí a partir da página 218, a partir do tópico A Importância do Brasil no cenário internacional. Ou seja, pessoal, nós podemos dizer que ali no início do século XXI, na primeira década do século XXI, entre 2001 e 2010, mas principalmente entre 2005 e 2010, nós vamos ver um esforço do Brasil para ganhar representatividade internacional. Ou seja, um esforço do Brasil principalmente para ampliar sua importância, principalmente na Organização das Nações Unidas, ONU. Pessoal, a Organização das Nações Unidas, ONU, ela foi criada em 24 de outubro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. Esse organismo internacional, quando criado na Conferência de São Francisco, em 24 de outubro de 1945, foi criado então com os objetivos de promover a paz mundial, ou seja, resolver possíveis conflitos diplomaticamente, evitando um conflito ou um conflito em proporções mundiais. Tinha também, pessoal, ou tem até hoje o objetivo de promover a dignidade humana, ou seja, através dos seus vários organismos internos, tentar combater doenças no mundo, tentar combater a fome no mundo, a mortalidade infantil, tá certo, pessoal? Então, tem sim como um dos objetivos promover a dignidade humana. Também é a ONU um dos órgãos internacionais mais importantes na defesa dos direitos humanos, tá certo, pessoal? Um outro objetivo da ONU é sim a promoção do desenvolvimento igualitário dos países e de suas populações. Então, esse organismo internacional, ONU, é sim o principal organismo internacional do mundo. É óbvio que existem outros organismos internacionais privados, como a Federação Internacional de Futebol, outros organismos internacionais, as famosas ONGs, ou seja, ONGs, as organizações não governamentais, sem fins lucrativos, muitas delas. Então, existem sim muitos organismos internacionais. Mas o mais importante no mundo é sim a Organização das Nações Unidas, ONU, a qual o Brasil, sim, principalmente aí durante os anos de 2004 a 2010, quis ter uma forte representatividade, tá certo, pessoal? E aí, uma outra coisa importante, pessoal, é que o Brasil, sim, faz parte da Organização das Nações Unidas, da ONU, desde sua criação, como eu disse, desde 24 de outubro de 1945, desde que foi criado lá nos Estados Unidos a partir da Conferência de São Francisco. E aí, desde então, desde 1945 até os dias atuais, o Brasil participa de todas as assembleias da ONU, como também dos seus eventos, demonstrando a importância do Brasil, principalmente na promoção de eventos organizados pela ONU. Em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, pessoal, aconteceu aí a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecido como ECO 92 ou Rio 92. Pessoal, sempre foi sim uma preocupação da ONU as questões ambientais, as questões climáticas. Então, pessoal, sempre existiram dentro da ONU, desde sua criação até 92 aí no caso, sim, debates sobre como o mundo deveria se comportar para proteger o meio ambiente. Então, a ECO 92 ou Rio 92, quando essa conferência sobre o meio ambiente aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, discutiu principalmente um projeto de desenvolvimento sustentável, ou seja, sim, os países desenvolverem economicamente, mas respeitando o meio ambiente. Ou seja, pessoal, olha aí, um modelo de desenvolvimento que promovesse o bem-estar dos seres humanos com o menor impacto ambiental possível. Em outras palavras, o que ficou discutido, o que ficou debatido aí na Rio 92 foi sim os países criarem meios para terem esse desenvolvimento
sustentável, ou seja, uma exploração ambiental para um desenvolvimento econômico, sim, mas de forma responsável, sustentável, causando os menores dos menores impactos possíveis à natureza. Tanto é, pessoal, que é desse período que vão surgindo selos, consequentemente, determinadas empresas que crescem, se desenvolvem, mas respeitam o meio ambiente, eles ganham determinados selos, aqui no Brasil conhecidos como ISO, tá certo? Então é um selo que certifica que aquela empresa, sim, é rica, é desenvolvida e para isso ela é sustentável, ou seja, cresce respeitando o meio ambiente, respeitando a natureza, tá certo, pessoal? Dentro desse contexto, 20 anos depois, de 92, o Rio de Janeiro, o Brasil, voltou a receber uma conferência do clima, pessoal. Ou seja, em 2012, 20 anos depois da Eco, né, 92 ou da Rio 92, veio a acontecer a Rio +20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Nessa conferência Rio +20, pois era mais 20 anos em relação à Eco 92 ou a Rio 92, o que ficou decidido, pessoal, principalmente analisar o que em 20 anos aconteceram nesses países que lá em 92 no Rio de Janeiro tinham se comprometido a sim praticar um desenvolvimento sustentável. Então nós podemos dizer que principalmente em 2012, na Rio +20, aconteceu uma análise, uma abordagem sobre as práticas e efeitos dos países que lá em 1992 tinham se comprometido a sim praticarem um desenvolvimento sustentável. Pessoal, nós vemos que muitos países sim se comprometeram e até hoje continuam se desenvolvendo e sim respeitando o meio ambiente e a natureza. Mas outros países, infelizmente, eles não respeitam o meio ambiente, o desenvolvimento. Ou seja, pessoal, nós podemos dizer que na atualidade as duas maiores potências são os Estados Unidos e a China. São as duas maiores potências do mundo, os dois países mais ricos do mundo. Consequentemente, são os mais industrializados, mas também são os que mais emitem gás carbônico, o CO2, na camada atmosférica, ferindo-a, vindo a então furá-la. E aí entrando muitos raios solares, UVs, e consequentemente, pessoal, vindo a alterar o nosso espaço, o nosso meio, danificando o meio ambiente, devastando a natureza. Então, infelizmente, ainda hoje, mesmo após várias conferências, como as últimas, a COP21 acontecida aí, pessoal, em Paris, né? Depois, a COP24, a COP25, ou seja, já tiveram conferências sobre o clima, sobre o desenvolvimento sustentável, recentemente, em 2015, em 2018, em 2019. E aí, pessoal, essas conferências continuam debatendo questões para proteger o meio ambiente, principalmente tentando diminuir a emissão de gás carbônico na camada de ozônio. Esses países, como Estados Unidos e China, são os que mais emitem e deveriam ser os que mais deveriam respeitar, então, o meio ambiente. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos concluindo a nossa videoaula por aqui. Desejo a vocês bons estudos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!